Olá pessoal, Jean Carlos aqui. Bem, tudo bem? Vou fazer um react aqui, já tem tempo que eu não gravo vídeo pro canal. Vou fazer um react aqui do padre Reginaldo Manzotti. Parece que ele disse algumas abobrinhas aqui no Flow Podcast. Antes de começar essa análise, se inscrevam nos demais canais católicos aí da descrição do vídeo. Vou até apresentar aqui, ó, novo canal aqui do Chris e do Robson, Escatologia Preterista, só sobre o Apocalipse, destruindo o Apocalipse futurista dos protestantes. Canal aqui do Chris Macabeus, Hora do Macabeus. Canal do Robson, aqui o Robson 2.0. Bate-papo católico aqui do nosso amigo Simplício. MSP Católica do nosso amigo Felipe. E o Cláudio Campos, canal do tio Cláudio. Inscrevam-se, pessoal, nesses canais aqui. Se inscrevam-se. Olha aqui, ó, novo canal aqui, Escatologia Preterista, destruindo a desgraça que é o Apocalipse futurista protestante. Bem, vamos aqui a análise aqui do padre. Parece que ele disse algumas abobrinhas, eu vou reagir. Vamos ver. Coloquei até um pouco aqui pra frente nesse momento aqui para ver o que nós tiramos cumprido lá, mais de 2 horas de live, de vídeo. Simbora. Vai ser legal. Vai ser feliz. Ó, porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo. Mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Não segue, não precisa. Então, Como é que não precisa seguir dogmas, padre? Se os dogmas é uma verdade de fé, precisa seguir os dogmas, sim. Engraçado que o Igor, ele não é um cara católico. Como é que um padre pode falar isso pra uma pessoa que não é católica? A intenção do sacerdote é converter. Como é que... Não entendo. Mas aí que tá. Não entendo. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso não é dogma. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas Dogma é outra coisa. Vida após a morte não é dogma. Dogma é outra coisa. Claro, né? Dogma... A vida após a morte não é um dogma. E os santos? Acho que os santos estão em plenitude, morreram em santidade, foram canonizados, estão em plenitude, estão na vida após a morte. A vida após a morte é uma certeza. Essa questão de vida após a morte, esse dogma da igreja já é desde o terceiro século, desde o terceiro, quarto século, que isso já é um dogma. Então, padre, estudar mais um pouco. Dogma é verdade de fé. O católico, ele tem que... Se você é católico, se você nega algum dogma, como por exemplo a Assunção de Maria, se você nega esse dogma, você está em heresia. Você está em heresia com a igreja. uma pessoa acredita em Deus, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então tá, o que tem a ver? Dogma. Você acredita em vida após a morte? E Jesus ressuscitou. O padre está fazendo um paralelismo aqui, eu não estou entendendo. Eu não tenho nada contra o padre Reginaldo Manzotti, não tenho nada. Mas o que ele está tentando dizer com isso? O cara não crê em dogma, tudo bem. Vida após a morte não é um dogma. Não, tudo bem também. Pode não ter vida após a morte. Como é que um padre pode pensar algo assim? O Cristo, ele morreu em vão. Então, para que não tenha vida após a morte? A virgindade de Maria, dogma é outra coisa. Mas uma pessoa acredita em Deus, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após a morte. Isso então você acredita na vida após a morte. Não é dogma de Papa? Isso não é dogma de Papa. Engraçado, ele falou do Papa assim, ó. Isso não é dogma de Papa. Então, mas pera aí que deixa eu reformular. É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu? Não. Não necessariamente. Claro que sim. Se o Cristo é Deus, ele é capaz de fazer todas as potencialidades possíveis e existentes.
Ele morreu, ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital horrível. Tá bom, nós já sabe disso, padre. Nós já sabe disso. Nós queremos saber a questão da vida após a morte. Horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo... Tá bom. Cara, a cruz era uma Tá forma bom. daquele agricultor. A cruz era uma vergonha, a teia era para quem cometia coisas terríveis, era auto vergonhoso. Voltando do trabalho, chamado Sirineu, e falaram: carregue a cruz. É por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer. Eu fiz a peregrinação agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado quinta, sexta, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com uma crueldade, a morte na cruz. E com uma, eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele dizia: ó, não se metam conosco. Tá bom. Que não se meta conosco. Tá bom. Morreu. O sepulcro estava vazio. Tá. Ele ressuscitou. Isso. Se você se meter, é isso aqui, ó, que vai sobrar para você. É os É romanos. isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Eu não vou cortar, não vou ficar editando vídeo não, vai ser reto. Assim, eu meti a mão aqui e saí do negócio. Ele literalmente, não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ok. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar Um fato. em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim, Isso não é dogma. mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus. Claro que ele era Deus. Claro que o Cristo era Deus, como não? Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, Deus. quando ele se tornou, encarnou no seio da vida, O Cristo, filioque. O Cristo, ele é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. 100% Espírito Santo. É a Trindade. É um dogma da igreja. O dogma da Trindade é do 3º século. Você não pode separar o Pai do Filho. Você não pode separar o Filho do Pai do Espírito Santo. Você não pode separar. São 3 pessoas em um. É um dogma da igreja, uma verdade de isso, fé. Maria. Agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou: Jesus, Como assim perdeu onisciência, padre? Tá ficando doido? quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades. Como é que pode um padre falar um negócio desse? Ele justamente falou compete ao Pai, porque ele não se deixava revelar isso. Enquanto homem, ele não se permitiu revelar. Não é porque ele não sabia, não é porque ele não sabia. Assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Ave Maria mesmo. Maria. Era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui, Malfredo, que você vai ver. Nossa, que vergonha, né? Por exemplo, Eu não sei que um padre desse aqui passa anos no seminário, estudando filosofia, teologia, sociologia, não sabe de nada. ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Não. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que... Ah, padre, para. Pelo amor de Deus, como é que pode falar um negócio desse? Sei lá, não sei qual o tamanho de uma semente de mostarda. Imagina uma menor, que já conhecemos hoje na era moderna. Como Cristo, ele para cumprir as escrituras, instaurar uma nova aliança, ser o Messias de fato, isso tinha que ser junto aos judeus, porque foi esse o povo escolhido. E a semente menor que eles conheciam era a menor semente, ou a semente de mostarda. Aí, imagina se o Cristo,
que está nessa civilização, ele fala assim, olha, tem uma semente menor que essa lá nas Américas. Lá nas Américas lá. Futuramente aquele país vai se chamar Brasil. Ah, certamente iriam pensar que de fato era um louco ali. De fato, falando coisas que eles não concebem. E o Cristo não errou. O Cristo simplesmente expôs um fato que para eles, para aquela população ali, era aquilo. E era aquilo de fato, o conhecimento deles era aquilo. Para que o Cristo vai... Se fosse assim, com esse conhecimento, se fosse assim, se o Cristo como Deus fosse espalhar conhecimento avançado, eu acho que Deus ia chegar para Pedro lá, né? Pedro lá no barco, Jesus Cristo ia falar assim, olha Pedro, seguinte, vamos reunir todo mundo aqui, eu sou filho de Deus, sou Deus, e esse barco seu aí não tá muito bom para pescar peixe não, esse que é o projeto, vou colocar em cima da mesa lá um projeto, esse que é o barco, fazer uma super caravela, coisa magnífica para pegar peixe, ninguém ia passar fome, não precisa nem de milagres. E olha que os milagres do Cristo já eram algo que demonstrava de fato seus atributos divinos. Ele cometeu erros. Ele estava preso à sua cultura. É claro. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele nunca foi. De fato, o Cristo nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outra. De fato, o Cristo nunca foi para a Itália. Mas a Israel pertencia ao Império Romano. Pertencia ao Império Romano, cuja capital era Roma, na Itália. O Cristo conviveu com romanos, com soldados romanos, com pessoas romanas, pessoas do Império Romano, de provavelmente vários lugares de Roma, principalmente da atual Itália. Os caras lá falavam latim. O próprio Henry na cruz, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Dos judeus, né? Por causa que no latim não tinha J. Era o I. Por isso o Ing. O I, que era o J. Jesus. Jesus, no caso. Jesus. Outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Não teve contato com o Egito. Quando Cristo nasceu, o rei Herodes queria matar todas as criancinhas porque ia vir um cara aí que ia tomar o trono dele. E o Cristo, recém-nascido, para onde que os pais deles o levaram? Para o Egito. Então, nunca teve contato com o Egito. A linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, o Egito e Israel aqui, ó, colado. A fronteira ao sul de Israel é com o Egito. Você colocar no crivo da história tem incongruências. Isso daí é uma heresia, o que esse padre disse. É uma heresia nestoriana. Você falar que o Cristo é imperfeito. Isso é uma heresia nestoriana. Isso, padre, que você disse é uma heresia. Dizer que o Cristo ele é imperfeito. Porque a heresia nestoriana, de Nestório, ela separa a divindade de Deus do homem que é Cristo. E essa heresia foi combatida lá no século IV pela igreja. Isso é uma heresia, padre. Então, respondendo a tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus. Mas você tem que pregar o catolicismo. Prega o correto e refuta o errado. Prega o correto e refuta o errado. A partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso. Ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós... Existe tantas e tantas vãs teologias que ensinam diversas idiotices, bizarrices, católicos de forma errada. Mas São Paulo vai dizer, sendo Deus,
abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo. Pelo amor de Deus, Padre. Pelo amor de Deus. O que Paulo quis dizer ali? Que o Cristo de fato ele viveu como um homem aqui na terra. Jesus Cristo, ele teve necessidades que um homem tem. Ele sentia sede, ele fazia suas necessidades fisiológicas como um ser humano faz, sentia dor, sentia cansaço, sentia exaustão. Ele se privou, nesse caso, de não sentir tal grau de divindade, porque o Cristo ali ele estava vivendo como homem. Não que o Cristo ele não negou a sua divindade, ele apenas se privou como homem de tê-las, de usá-las ali como homem. Foi uma privação para viver como homem. Ele não negou em nenhum momento que ele era Deus, que ele era divino. O Cristo fez milagres para provar que era o Messias, para provar que era Deus. De fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Não. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não. Larga. O padre aqui está ficando doido. Como não, se o Cristo ele previu a própria morte e ressurreição? O Cristo ele previu a destruição do templo judaico de adoração lá dos judeus, e o templo de fato ele foi destruído durante o ano 70. O Cristo já tinha morrido no ano 33, já tinha ressuscitado. No ano 70 o templo foi destruído pelos romanos durante a invasão romana a Israel. Uma profecia de Cristo que de fato se cumpriu. Eu vou até ir aqui na nossa Bíblia online. Bíblia Ave Maria. Aqui São Mateus, capítulo 24. Há uma profecia de Cristo aqui. Mateus capítulo 24. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E de fato tudo foi destruído no ano 70. Deixa eu continuar lendo até mais um pouco, estou empolgado. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram seus discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuida que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, indo a sentar-se numa das oliveiras, chegaram seus discípulos, estando a sós com ele, perguntaram-lhe quando acontecerá isto, e qual será o sinal da tua volta e o fim do mundo. Essa questão aqui do fim do mundo aqui é o fim do mundo romano. Não tem a ver com o mundo atual. Porque aquela questão, o termo ques do grego, que o Cristo tanto fala. Mundo aqui, no caso, é o Império Romano. O mundo, antigamente, para os hebreus, os judeus, era todo o mundo conhecido, tudo aquilo que era povoado. Hoje em dia, para nós, o mundo é o planeta Terra todo. Para eles não, para eles o mundo era todo o Império Romano. Já acabando aqui com o apocalipse futurista protestante também. Respondeu-lhe Jesus: Cuida que ninguém vos seduza.
muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. E de fato, isso aqui aconteceu no primeiro século. Isso aqui aconteceu muito no primeiro século. Muitos, após a morte e ressurreição do Cristo, muitos veio e se disse que era o Messias, disseram-se que era o Jesus, e seduziu de fato muitos. Ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. É aquela questão. Essa parte aqui, ó. Irá levantar-se nação contra nação. Nação contra nação aqui são as nações da própria Israel. No caso ali, Israel tinha Galileia, Judá, etc. E eram nações das 12 tribos de Judá. E de fato elas levantaram-se contra elas mesmas. E reino contra reino. De fato, a questão é que lá tinham reinos, eram comandados por reinos. Aquela região da Terra Santa. E houve sim, no primeiro século, fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Por que o início das dores? Porque ainda houve, ainda por cima, a guerra dos romanos contra os judeus. Então sereis entregue aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Olha aqui o Cristo falando com os apóstolos. Aqui eu tentando essa questão do Apocalipse porque eu estou gostando. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Está falando aos discípulos, eles serão mortos. E eles foram entregues por causa do Cristo. Sereis objeto de ódio para todas as nações. E foram mesmo. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão, no caso as nações. E irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante ao progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. De fato, se cumpriu no primeiro século. O evangelho ele foi de fato pregado no mundo todo. O evangelho ele chegou ainda no primeiro século. Ainda no primeiro século, a própria Itália, a própria região da Itália, atual Roma. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entende bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Olha, Cristo até fala da Judéia aqui. Essa questão de nação, o povo hoje em dia pensa que é o mundo todo. A questão do Apocalipse, pensou que o Apocalipse ainda vai acontecer. Sendo que Apocalipse nada mais é do que a revelação daquilo que houve no primeiro século. Aquele que está no terraço da casa não desça, para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para a vossa fuga, não seja no inverno, nem em dia de sábado. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Meu amigo, o negócio foi feio. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não crerias. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres ao ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Cristo preveniu
os seus apóstolos, seus discípulos, de tudo isso. Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom que ele leu Mateus capítulo 24. Acho que eu vou voltar o padre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Uma música na missa tem isso. Bacana, vamos voltar ao padre. Ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, Ele não era um homem de fazer o quê? De prever o futuro? De fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Não, acabei de mostrar. Mas ele fez milagres. Onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é. E Agora ele é Deus. Se ele se desfez toda essa divindade, ele fez milagres, padre? E como é que pode? eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa. Como que pode? Você acredita que você morreu, acabou? Eu não sei. Verdade. A gente só não achou o lugar ainda. Homem morto. Acabou. Acho que acabou. Alguém fez o café para mim. Nada é resolvida do que uma blasfêmia guardada e incomodando. É que assim, eu não tenho nem certeza se Deus, esse que eu acredito, se ele tá prestando atenção no que a gente está fazendo. No sentido de, ele é a origem de tudo e nesse sentido... Essa questão que o padre já tocou no assunto aí, desde o início, de não crer em dogmas, e não precisar de crer em dogmas, é um relativismo muito grande da fé católica. Isso é um pouco triste, que não é tanto engraçado, né? Esses padres de hoje em dia, não só do Brasil como do mundo todo, relativizando a fé desse jeito. Então é como se você pudesse de fato sair por aí acreditando em qualquer Deus, uma espécie de deísmo, que de fato faz muito mal às pessoas. Isso leva sim as pessoas ao inferno. Olha só, o papel do padre aqui era até converter esse cidadão aqui que não sabe nada. Eu dou crédito. Mas vamos lá. Eu dou crédito a de criador, porque dele sai tudo, pelo menos do jeito que eu enxergo. Mas talvez ele seja apenas talvez ele seja uma força e não necessariamente... Isso aqui já é panteísmo, já. O cara já tá entrando em panteísmo. Já de alguém que tá prestando atenção na gente. Então, por isso que eu tô falando que eu não sei se... Acho que já não tem mais nada para ver. Para! Para o quê? Ele não se importa com você. Questão do amor, questão do amor. Ele se preocupou com isso. Eu não vejo um Deus imparcial à nossa história. Você vai dizer, você já sabia que ia ser pai? Não, não sabia. Foi proposital. Tudo errado. Ele é angelical. Deve ser o diabo, falando do diabo aqui, sei lá. Não, tá bem. Chega de análise. Eu fiz isso aqui assim do nada. Falei, vou colocar isso lá pra gravar, vou gravar alguma coisa e foi isso. Então poderíamos escolher mais coisas aqui sobre a Bíblia, pegar mais documentos da igreja, mas foi coisa rápida. Paz e bem a todos, fiquem com Deus e se inscrevam aí nos demais canais católicos. Amém.